Seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula de escola dominical. Eu sou o evangelista Oséias Santana e estou aqui para trazer mais um tema bíblico para a sua edificação espiritual. E o tema de hoje é um tema importante, interessante, né? O tema está na lição de número 10 da revista da CPAD, lição de adultos, que traz o seguinte dizer: o Senhor Jesus cura hoje. Então aqui nós vamos aprender no dia de hoje sobre algumas perguntas que poderíamos fazer aqui. Jesus cura? Será que Jesus ainda cura hoje? Será que milagres de cura, como acontecia nos dias apostólicos, acontecem ainda hoje? Será que ainda existe os dons de curar, conforme Paulo nomeou lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12? Então, estas e outras perguntas vão ser respondidas nesta aula de hoje. Mas antes eu gostaria aqui de lhe pedir mais uma vez que, se você que está nos assistindo não se inscreveu no nosso canal, clica aí embaixo, inscrever-se, se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho para que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo à disposição, você seja notificado para que você não perca nada daquilo que estamos aqui apresentando para o nosso crescimento espiritual. Eu quero já também agradecer aí a todos os inscritos, a todos os amigos e irmãos que têm nos apoiado nesse projeto, e eu louvo a Deus porque tenho tido aqui muitos retornos, né, muitos feedbacks de pessoas amadas aí que têm nos incentivado, que têm nos motivado a fazer esse trabalho para a glória do nome do Senhor. Então, se você tiver uma Bíblia aí, pegue a sua Bíblia, e também, se você tiver a revista, pegue a revista e vamos estudar a palavra de Deus. Amados, o texto áureo de hoje se encontra no Salmo de número 103, verso de número 3, que diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A verdade prática da lição de hoje diz assim: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Amém? A leitura bíblica em classe, nós não vamos ler aqui, mas eu quero fazer menção dos textos que foram colocados aqui da leitura bíblica. O primeiro são dois grupos de texto. O primeiro está no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 até o versículo de número 6. E depois Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17. São esses textos que são a base da lição de hoje, e por isso foram colocados como leitura bíblica em classe. Meus irmãos, a lição de hoje, ela traz como objetivo geral, nós nunca podemos esquecer, como professores de EBD, nunca podemos esquecer de que a lição ela tem objetivos a se alcançar, né? E o objetivo geral da lição de hoje é esclarecer que a cura divina acontece hoje, né? Aí nós temos os objetivos específicos atrelados a cada tópico da lição. Nós temos 3 tópicos, e no primeiro tópico o objetivo é conceituar a cura divina na Bíblia. No segundo tópico, nós temos como objetivo pontuar a cura divina como parte da salvação. E no terceiro tópico, nós vamos refletir sobre a cura divina e os seus desafios atuais. A cura divina e os seus desafios atuais. Bom, para começar a lição de hoje, meus irmãos, nós precisamos entender que o tema da cura divina, aqui dentro desta lição, não podemos perder de vista
a questão do tema geral do trimestre. O tema geral é o verdadeiro pentecostalismo, né? E dentro desse tema geral nós temos esses temas específicos correspondente a cada lição. Então, o verdadeiro pentecostalismo, sim, ele acredita na manifestação de curas divina nos dias atuais, né? E eu digo isso porque há quem diga que Deus até mesmo cura. Nós precisamos sermos justos aqui para reconhecer que os chamados cessacionistas, aquele grupo de cristãos que seguem uma linha teológica, uma tradição teológica dizendo que os dons cessaram e que, portanto, os dons de curar, por exemplo, não se manifestam, não tem necessidade de se manifestar nos dias de hoje, mas eles reconhecem, muitos cessacionistas reconhecem que Jesus ainda cura nos dias atuais. Não, segundo eles, por meio de manifestação dos dons espirituais. Mas Jesus cura, né? Segundo eles, através da medicina e por alguns outros meios. Mas nós, pentecostais, nós acreditamos que Jesus cura sim, de várias formas, por vários meios e principalmente usando pessoas para impor as mãos sobre os enfermos, né? Usando pessoas através da manifestação dos dons espirituais, como no caso dos dons de curar. Então é isso que nós cremos, é assim que nós cremos, porque é assim que a Bíblia nos mostra e nos ensina. Quando falamos de cura divina, nós precisamos entender que no plano de redenção de Deus, né, nós acreditamos que Deus ele não só se preocupa com a alma humana, mas também com o corpo do homem, né? Diferentemente da crença gnóstica dos primeiros séculos, os gnósticos diziam que a matéria era má, corrompida, né? E portanto Deus não tinha interesse nenhum no corpo físico do homem. Diferentemente disso, a Bíblia ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, aos Romanos capítulo 12, versículo 1, ele escreve dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício, ou o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A Bíblia também ensina, o apóstolo Paulo ensina, que o nosso corpo, que é corruptível, se revestirá de incorruptibilidade, e o nosso corpo que é mortal se revestirá de imortalidade. Ou seja, Deus tem sim interesse no corpo, né? O apóstolo Paulo também aos Romanos fala que nós devemos apresentar o nosso corpo como instrumento para a glória de Deus e não para o pecado. Então há sim o interesse de Deus no bem-estar físico dos homens, né, dos seus servos, dos crentes, tanto quanto a alma. E a redenção, né, realizada por Jesus Cristo visa alcançar não só a saúde espiritual, mas assim como também a saúde física. Então é um assunto muito importante que nós vamos estudar aqui. Na introdução eu quero ler a primeira frase da introdução, que diz assim: assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e oprimidos, né? Quando você lê os evangelhos, por exemplo, que narram a vida e as obras de Jesus, você vê que Jesus dedicou boa parte do seu ministério manifestando, né, o seu poder de curar os enfermos, de sará-los de suas enfermidades, manifestando assim a sua compaixão e a sua misericórdia pela miséria do homem, né? O primeiro tópico, irmãos, fala sobre a cura divina na Bíblia, né? No segundo tópico, nós temos a cura divina como parte da salvação. E no terceiro
No terceiro e último tópico, nós vamos falar da cura divina e os desafios atuais, né? Bom, no primeiro tópico aqui, a cura divina na Bíblia. Primeiro ponto do primeiro tópico, a saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer sua parte. O que nós queremos dizer com isso? O que o comentarista pastor Ezequiel Soares está dizendo com isso? Que quando olhamos para as páginas do Antigo Testamento, né, nós vemos Deus fazendo promessas para o seu povo, para o povo de Israel, de que se eles obedecessem aos estatutos, às ordenanças, aos mandamentos de Deus, se eles fossem obedientes de maneira geral a Deus, Deus proveria todas as suas necessidades. Né? E uma dessas necessidades está atrelada justamente à saúde física do povo de Israel no Antigo Testamento. Né? Deus, ele queria sarar, ele queria curar o povo de suas enfermidades, mas o povo também precisava ser obedientes aos mandamentos de Deus. Né? Então era uma promessa. Deus havia prometido, né, curar os israelitas, né, desde que eles obedecessem. Era uma promessa condicionada à sua obediência. Mas, independentemente disso, né, da promessa estar condicionada à obediência, Deus, ele se revela já desde o Antigo Testamento como um Deus que cura, um Deus que tem interesse em preservar a saúde física, né, do seu povo, dos seus filhos. Tá? Então a cura, eu vou ler mais uma frase aqui que diz que a cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves, né? Num período onde a medicina, a ciência médica não era tão avançada, né? Não que não existia, mas não era avançado, e o povo de Israel certamente não poderia contar com os recursos medicinais da época, principalmente no período da sua peregrinação no deserto. Então Deus se revela como um Deus que cura, como um Deus que tem interesse em preservar a saúde física dos seus filhos. Né? No segundo ponto aqui, nós temos a prevenção de doenças, é bíblica. Bom, mais uma vez, olhando para o Pentateuco, olhando para as páginas do Antigo Testamento, nós vamos ver que a alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Né? Nós temos um livro na Bíblia chamado de Levítico, né? O terceiro livro da Bíblia escrito por Moisés está dentro do que chamamos teologicamente de Pentateuco, os 5 livros de Moisés. O livro de Levítico, se você lê ele, tem muitos crentes que não gostam de ler Levíticos porque acham que é uma leitura desestimulante, né? Quando ali tem algumas ordenanças específicas de Deus para tanto o povo de Israel quanto para os sacerdotes e levitas, né? Coisas que às vezes não tem sentido para o leitor do século 21. Né? Raramente nós vemos alguém arriscando pregar, por exemplo, um sermão ou fazer a exposição do livro de Levítico, né? Não que não se faça ou não se prega, tem sim pregadores que pregam Levítico, mas é um tanto quanto raro. Né? Mas o livro de Levítico tem uma mensagem específica e especial para nós hoje, que é o quê? Quando você vê ali Deus transmitindo a Moisés alguns mandamentos, dando algumas ordens com relação à saúde, à higiene do povo de Israel, a mensagem que fica de Levíticos para nós hoje é que Deus, ele tem interesse na sua saúde. É que Deus, na verdade, a mensagem principal ali é Deus, o nosso Deus, ele é um Deus
imanente, ou seja, um Deus que quer se relacionar conosco, um Deus que não está longe, um Deus que está perto de nós e que Ele zela por nós e que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Acredite, Deus tem interesse em todas as áreas da sua vida. Deus quer se relacionar conosco, Deus quer cuidar dos mínimos detalhes das nossas vidas e principalmente da nossa saúde física. Então, quando vemos mandamentos, leis dietéticas, por exemplo, ali em Levíticos, dada ao povo de Israel e aos sacerdotes e levitas, você pode ter certeza de que a mensagem ali é: eu sou um Deus que zelo por vocês, e tanto é que eu estou dando estas ordenanças para cuidar, para preservar a saúde de vocês. Então, o objetivo principal ali é a saúde da população. Embora tinha algumas ordenanças relacionadas, atreladas à higiene, à saúde ali, voltada para o ambiente cerimonial, principalmente dos sacerdotes e levitas, mas o objetivo principal ali era preservar a saúde do povo de Israel naquele momento, naquele momento da história. Como, por exemplo, a proibição de comer carne suína, carne de porco e outras coisas mais ali. O objetivo principal não era religioso, era exatamente cuidar, zelar pela saúde do povo de Israel. No terceiro ponto, nós temos aqui o Novo Testamento, as curas de Jesus. Bom, nós já falamos aqui que se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver Jesus efetuando várias curas. Lendo os evangelhos, nós vamos perceber, lendo o Novo Testamento como um todo, nós vamos perceber que o motivo principal da vinda de Jesus, da sua encarnação, da sua manifestação humana na terra, é trazer redenção ao homem, é salvar o homem dos seus pecados. Mas, quando Jesus ele vem e se faz homem, e vive entre nós, entre os homens, ele tem acesso mais direto à miséria humana, e assim então Jesus ele passa a operar muitos milagres, prodígios e maravilhas no meio do povo. Você lê os evangelhos, você vai se deparar com Jesus efetuando várias curas ali, curando leprosos de suas lepras, dando vista aos cegos, fazendo o surdo ouvir, levantando paralíticos e libertando oprimidos do diabo, trazendo libertação, expulsando demônios. Você vai ver Jesus constantemente no seu ministério terreno, que nem durou tanto tempo assim, foram cerca de 3 anos e meio, mas Jesus operou muitas curas, muitos milagres e maravilhas foram realizadas por Jesus, demonstrando a compaixão de Deus para com a vida humana que vive na sua miséria. A pobreza, quando estudamos o contexto histórico e cultural dos judeus na Palestina no primeiro século, a pobreza era muito grande. E a pobreza, obviamente, resulta em miséria, e a miséria traz muitos prejuízos à saúde do ser humano, uma vez que ele não se alimenta bem, ele não tem uma higiene boa por conta da miséria que está instalada no seu contexto sociopolítico e cultural. Então Jesus, ele, pela sua compaixão e misericórdia, ele cura muitos enfermos de suas enfermidades. É interessante que os evangelistas usam a expressão algumas vezes, que quando Jesus viu alguém numa situação de miséria, a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão, ou seja, ele olha para aquela pessoa e ele sente
a dor daquela pessoa, e ele manifesta então o seu poder de cura, né? Curando várias pessoas, a mulher do fluxo de sangue, né? O paralítico no tanque de Betesda, o cego de Jericó, libertando o endemoniado gadareno, né? E poderíamos mencionar aqui muitas e muitas outras curas que Jesus realizou. Mas enfim, no primeiro tópico aqui, né, nós aprendemos que o ato de cura de enfermidade na Bíblia é essencialmente milagroso, né? Então é Deus quem opera a sua compaixão e a sua misericórdia por causa da miséria humana, e Ele cuida, Ele zela daqueles que são seus. É de interesse de Deus preservar a nossa saúde física. Amém? Bom, uma vez que já falamos aqui da cura divina como um ato milagroso de Deus desde o Antigo Testamento até nos dias de Jesus, né? Nós vamos para o tópico 2 falar da cura divina como parte da salvação, como parte da obra, né, de redenção de Deus para com o homem. No primeiro ponto nós temos aqui salvação. O que é salvação? Né? Salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor do seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. Né? A palavra salvação, na Septuaginta, né, que é a tradução da Bíblia do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica para a língua grega, né, usa a palavra sotéria, né, para a salvação, sotéria. Ela é uma palavra que tem vários significados, como já foi dito aqui. Então, quando a Bíblia menciona salvação, né, pode, dependendo do contexto, pode ser a salvação da guerra, né, ou seja, o livramento de uma guerra, o livramento da escravidão, assim como também a salvação da fome, das enfermidades também, né? Então, quando Deus cura alguém, Ele está provendo salvação da enfermidade para aquela pessoa, né? É uma palavra ampla. Todavia, obviamente que a palavra, o termo salvação, no Novo Testamento dá um sentido especial, né? Dá um destaque maior para a salvação da condenação eterna, né? Para o homem. Esse é o objetivo principal da mensagem do Evangelho, é o objetivo principal da obra redentora de Jesus Cristo, embora que a salvação também das enfermidades não está descartada na obra da redenção, né? A salvação, biblicamente falando, a salvação da condenação eterna, né? Eu quero frisar aqui que a salvação ela é ofertada a todos os homens, né? E ela é condicionada à fé e ao arrependimento, né? Condicionada à fé e ao arrependimento. Todo aquele que crê na obra salvífica de Jesus Cristo, né, e se arrepender dos seus pecados, ele alcança salvação pelo mérito de Jesus Cristo, pelo mérito da obra redentora, né, da obra vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário. No segundo ponto, nós temos aqui a cura divina, né? O que é cura divina? A declaração de fé das Assembleias de Deus define cura divina como um ato da soberania de Deus, né, um exercício da soberania de Deus, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo, né? Então, primeiro, um dos pontos importantes aqui da nossa declaração de fé é que a salvação, a cura divina, ela é um ato, uma manifestação da soberania de Deus. Ele cura quando Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, né? Deus não tem obrigação para conosco, né? Então, quando Ele quer curar, Ele cura, Ele manifesta o seu poder de curar, né?
também é uma manifestação da sua graça, do seu favor, né, em relação ao homem, porque nós não somos merecedores, né, nós não merecemos, nós apenas buscamos a sua graça e a sua misericórdia, né, e Deus assim, então, graciosamente, Ele manifesta o seu poder curador, sobre as nossas vidas, e também da sua misericórdia, né? Pela sua compaixão, Deus enxerga a nossa miséria e Ele se compadece de nós. Tá? Uma coisa que acontece nos dias atuais, né, que a gente observa no ministério pastoral, é que nós precisamos ensinar mais sobre cura divina. Nós precisamos falar mais, né, sobre este tema, sobre este assunto. Eu observando, né, no dia a dia do nosso trabalho pastoral, a gente observa que hoje muitas pessoas já não têm mais aquela convicção, muitos crentes, eu estou querendo dizer, não tem mais aquela convicção na manifestação da cura divina, né? Tanto é que, por exemplo, há algum tempo atrás, né, quando alguém tinha passava mal na igreja, por exemplo, estava sentindo ânsia de vômito, dores de cabeça, alguma coisa assim, né, ou qualquer outro problema, antes de ir para o hospital, né, as pessoas pediam orações, as pessoas, né, pediam para que o pastor, os obreiros da igreja impusessem as mãos, ungissem com óleo, para depois ir para o hospital, se assim fosse possível. Né? Hoje não, hoje as pessoas, né, já não prezam mais por esta atitude, né? Simplesmente depositam a sua confiança total na medicina, nas mãos do médico, nos remédios, né? Quando na verdade nós deveríamos aprender a depender mais de Deus, né? Porque sabendo que há o interesse de Deus de zelar pela nossa saúde física também, né? Mas nós também não podemos ser radicais a ponto de ignorar a ciência médica, né, a medicina, sendo assim então negligentes para com a medicina. Até porque eu acredito que toda a capacitação, toda a capacidade, né, do homem realizar algo de bom vem de Deus. E eu acredito piamente que Deus é quem usa as mãos do médico, Deus usa a medicina, Deus usa remédios também para operar, né, milagres de cura na vida das pessoas. Então, convém salientar que, embora nós temos a medicina à nossa disposição, e até um tanto quanto avançada, né, nós temos um recurso divino seguro para as curas das enfermidades, a ministração da unção com óleo em nome do Senhor sobre os enfermos. Então, que nós possamos acreditar, né, confiar mais na palavra de Deus e no Deus que nós servimos, porque Deus é um Deus que cura, né? Tiago, ele escreve lá no capítulo 5 da sua carta, versículo 14 e 15, se estiver alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, né? E eles imporão as mãos e ungirão com óleo, e o enfermo, né, e salvará o enfermo da sua enfermidade. Então, nós precisamos acreditar e confiar na palavra de Deus, né? Jesus ainda cura, eu tenho convicção disso. Inclusive esse era um dos pontos principais, né, do pentecostalismo, por que não dizer principalmente das igrejas Assembleias de Deus, quando os missionários, né, quando os nossos pais, eles pregavam, eles davam muita ênfase em 4 pilares do pentecostalismo, né? Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e em breve ele voltará, né? Então um desses 4 pilares é justamente a manifestação da cura divina. No terceiro ponto, nós temos aqui a salvação e cura.
A obra de Jesus ela é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico, né? Se nós lermos ali Isaías 53, 4, versículo 4, né? O profeta diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades. Mas aí muitos intérpretes leem esse texto e querem então somente aplicar esse texto à cura da alma, né? À salvação da alma. Quando na verdade nós já falamos aqui que Deus tem interesse sim na cura física. Né? Essa ideia de que Deus não tem interesse nenhum no corpo físico do homem é uma ideia gnóstica, né? Os gnósticos que ensinavam isso, que a matéria é má, que o corpo é mau, né? E o que interessa para Deus é tão somente a alma, né? Isso então não faz parte do ensinamento bíblico. Deus tem sim interesse em curar o homem das suas enfermidades. A vontade de Deus é curar tanto a alma quanto o corpo. Deus tem interesse tanto na sua alma quanto também no seu corpo. Tá? No quarto ponto aqui, Isaías 53, 3 e 4, mais uma vez, né, reforçando essa ideia. Aqui o verbo sarar, né, verdadeiramente, ele tomou sobre si as suas enfermidades, né, e depois o texto fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse verbo sarar aqui indica cura física. Isso está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuados por Jesus. Quando você lê Mateus capítulo 8, por exemplo, versículos 16 e 17, o evangelista Mateus, quando ele narra, né, a cura divina efetuada por Jesus ali, ou as curas, né, ele aplica esse texto de Isaías 53, né, versículos 4 e 5, ele aplica esse texto ao ato de Jesus curar pessoas de suas enfermidades físicas. Né? Então, Mateus, o discípulo de Jesus, ele entendeu que esse texto de Isaías se refere à cura das enfermidades físicas, né? E Jesus curou muitas e muitas pessoas de enfermidades físicas. Então, a salvação caminha junto com a manifestação da cura divina, né? Jesus quer salvar tanto a alma quanto curar também o seu corpo. Amém? Então, nesse tópico 2, nós aprendemos aqui que o discurso profético de Isaías 53 e seu cumprimento no Novo Testamento mostram que a salvação e cura divina, elas caminham juntas, né? Que nós rejeitemos as ideias daqueles que querem ignorar o desejo de Deus de nos abençoar tanto espiritualmente quanto fisicamente. Deus tem interesse tanto na sua alma quanto também tem no seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Bom, meus irmãos, então aqui chegando ao final, ao último tópico desta lição de hoje, né, a cura divina e os desafios atuais. Quando olhamos para o contexto nosso, né, o contexto de hoje, contemporâneo, nós vamos ver que muitos crentes, né, sofrem enfermidades, nós mesmos estamos sujeitos a isso agora, né, época de pandemia mundial do Covid-19, né, quantos irmãos em Cristo partiram para a eternidade quando contraíram o Covid, quantos irmãos foram curados do Covid também, né? Se recuperaram dessa doença. E então a gente vê muitos desafios. E a gente pensa, poxa vida, mas o crente ele pode ficar doente? Há uma ideia triunfalista dentro dos ensinos neopentecostais, das igrejas neopentecostais que pregam, que defendem a teologia da prosperidade,
né? E lá existe uma ideia de que aquele que se sujeita às enfermidades, ele está revelando a sua falta de fé. Porque se Deus cura e eu não estou sendo curado, então isso quer dizer que eu não tenho fé em Deus, né? E aí eles usam também a confissão positiva, dizendo que você tem que declarar, você tem que com o poder da sua palavra, você tem que declarar a sua cura, e Deus é obrigado a curar você porque está na sua palavra, né? Então a gente vê esses ensinos heréticos sendo ensinados, né? Não só nas igrejas neopentecostais, mas muitos pentecostais estão sendo influenciados por essas falácias que não têm base bíblica, né? Mas então, por que a gente tem esses desafios, né? Bom, primeiro, falando sobre as doenças no primeiro ponto aqui. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano, né? Elas são consequências direta ou indireta do pecado. Nem todos que estão enfermos é porque estão pagando pelos seus pecados, né? Nem toda enfermidade é consequência direta de algum pecado específico. Podemos dizer, sim, que toda enfermidade, que o homem está sujeito a enfermidades por causa do pecado, o pecado original, o pecado de Adão e Eva no Jardim do Éden. Mas não que um pecado específico meu, né, seja a causa de toda a enfermidade. Nós, por causa do pecado no Éden, né, nós estamos aí sujeitos a toda sorte de males, inclusive a morte. A própria morte não fazia parte do plano original de Deus para o ser humano. Isso é consequência do pecado. Por isso que Paulo escreve aos Romanos: o salário do pecado é a morte. A morte é a paga do pecado. Mas as enfermidades, nós temos que ter muita prudência em olhar para alguém que vive numa situação de enfermidade e querer julgar, dizer que aquilo ali é consequência de algum pecado específico, né? Mas, por outro lado, nós também reconhecemos que se não fosse o pecado no Éden, as enfermidades não existiriam, tá? No segundo ponto, as enfermidades entre os crentes. Como é que pode? Como eu já disse aqui, os neopentecostais, eles ensinam que crente não pode ficar enfermo. Como é que pode, né? Crente pode ficar doente? Bom, quando olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que grandes homens de Deus não conseguiram se livrar de suas doenças. Paulo, não sabemos exatamente, né? É um texto bastante polêmico, o espinho na carne de Paulo, mas pode se referir a uma doença física, né? Nós temos Timóteo, Paulo orientando Timóteo com relação a uma enfermidade física que Timóteo tinha. Paulo fala da enfermidade de um homem chamado Trófimo, né? Ali na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 20, onde ele fala: deixei Trófimo doente em Mileto, né? Se não me falha a memória, Onesíforo também ficou enfermo. E aí é onde os cessacionistas falam, quando eles querem refutar, né, os dons espirituais na atualidade, né, eles falam assim: se os pentecostais têm o poder de curar alguém, por que eles não vão nos hospitais e não cura todos, né? Por que eles não saem curando todo mundo que está sofrendo de enfermidades? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que o próprio Paulo, que era um instrumento de Deus, né, operou várias curas, até ressuscitou mortos, né? Deus operou vários milagres e prodígios por meio da vida de Paulo, mas o
próprio Paulo, né, não tinha esse poder de sair colocando a mão sobre todos que estavam enfermos e sair curando todo mundo a seu bel prazer. Já falamos ali na posição da declaração de fé das Assembleias de Deus, que a cura divina é um ato, é uma manifestação da soberana graça de Deus, né? É quando Ele quer manifestar a sua cura, tá? E no terceiro e último ponto do terceiro tópico, não confundir doença com possessão maligna, né? Aqui é um ponto também extremamente importante. Tem algumas enfermidades que podem até ser resultados de possessões malignas. Por exemplo, Jesus, ele curou uns surdos, se não me falha a memória, expulsando o demônio daquele surdo e mudo. E aí, depois que o demônio sai, aí aquele surdo e mudo ele começa a ouvir e a falar. Então, é possível que algumas enfermidades sejam causadas por possessão maligna? Sim, o texto deixa claro isso. Né? Mas nem toda enfermidade é possessão maligna. Tem algumas enfermidades que parecem muito com possessão maligna, mas não é. Como, por exemplo, eu presenciei um caso numa igreja uma vez, onde uma jovem já crente, batizada, ela estava na igreja, no meio do culto, ela teve um ataque de epilepsia. E um irmão, ele saiu, ele estava na porta da igreja, acho que ele era diácono, ele saiu e entrou no meio do povo, colocou a mão na cabeça daquela jovem e começou a expulsar demônio, né? Quando na verdade ela tinha constantemente esse ataque de epilepsia. Então nós precisamos ter muito cuidado, né, com essas coisas. Aqui o pastor Ezequiel Soares ele coloca duas coisas básicas nesse assunto que devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica, para não expulsar demônio onde não há demônio. Isso machuca as pessoas e, infelizmente, não é tão incomum entre nós, né? Devemos ter discernimento, devemos ser cautelosos para julgar casos assim, sem uma investigação mais acurada, né? E segundo, entender que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer e onde quer, de acordo com a sua vontade, certo? Então, não é só sair por aí colocando a mão na cabeça de todo mundo e profetizando cura, né? É quando Deus quer curar, mas Ele cura. E eu tenho contemplado muitas e muitas manifestações de Deus curando pessoas, né? Desde as enfermidades mais básicas, como por exemplo dores de cabeça constante, quanto enfermidades mais complexas a ponto de ver, né? Eu cheguei a ver pessoas soltando muletas e andando, ou pessoas expelindo, né? Expelindo tumores, câncer. Então, Jesus, ele ainda cura nos dias atuais, certo? Nós somos pentecostais e temos convicção disso, de que Jesus cura, né? O Senhor Jesus, ele disse que os sinais seguiriam aos que creem. Em nome dele expulsariam demônios, falariam novas línguas, né? E imporiam as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. No meu ministério pastoral, eu tenho tido o privilégio de orar pelos membros da congregação e depois alguns deles vir, né, falar comigo pessoalmente, contar o testemunho de que após a oração com imposição de mãos e a unção do óleo, né, eles foram curados de suas enfermidades. E glória seja dada a Deus por isso, né? Glória seja dada a Deus por isso. Ainda, acho que semana retrasada, por esses dias recentes, né, uma irmã que estava sofrendo de algumas enfermidades já por algum tempo, né, ela
Deus me moveu a chamá-la à frente ao final do culto para orar pela saúde dela, e enquanto eu estava orando, uma irmã da congregação também, ela foi usada por Deus quando Deus mostrou para ela que enquanto eu orava por aquela irmã, né, uma espécie de uma argola, né, que estava no corpo daquela irmã, se caía, se não me falha a memória, se despedaçava ao chão, né? E então Deus, ele ainda opera manifestações de curas divinas, seja pelo seu próprio poder, seja usando a medicina, ou seja também usando os servos do Senhor através da manifestação dos dons espirituais. Bom, como nós somos pentecostais, né, eu quero terminar essa aula de hoje lendo aqui algumas palavras do livro O Diário do Pioneiro, de Gunnar Wingren, um dos fundadores, né, o missionário sueco, que é foi um dos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, quando eles desceram ali em Belém do Pará, vindo dos Estados Unidos, né, desceram em Belém do Pará e ali deram início ao movimento pentecostal no contexto das Assembleias de Deus no Brasil. Olha só o que ele escreveu no seu diário, né, que ele tinha o hábito de registrar algumas coisas do seu dia a dia no seu diário, e ele escreveu assim, olha, na página 46 desse livro: a obra de Deus continuou, e sua palavra continuou a ser confirmada a cada dia com milagres e maravilhas. Um irmão foi curado de uma enfermidade muito grave na perna. Uma irmã foi curada de uma doença considerada incurável nos lábios. Um outro irmão, que sentia uma dor de cabeça há 10 anos, também foi alcançado pela cura. Um homem paralítico que estava moribundo e não mais podia falar, foi curado e passou a participar dos nossos cultos. Uma criança que estava quase morta de tanta febre também foi curada. Um homem muito idoso que sofria de hérnia há 9 anos também foi alcançado pela cura divina. Um outro homem que há vários meses sofria de febre e tinha o corpo todo inchado, também curado e batizado com o Espírito Santo. Ele recebeu ainda o dom de profecia. Uma irmã foi curada em uma mesma noite de 2 enfermidades. E depois ele conta algumas outras manifestações de cura divina. Uma mulher que fora desenganada pelos médicos, já quase cega, disse após orarmos por ela: agora vejo as pessoas como nuvens. Depois de outra oração ela disse: agora vejo até as unhas das mãos das pessoas. Um homem, ao ver seu filho morrer, tomou imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. E imediatamente a criança voltou à vida. A sua esposa, quando viu o que aconteceu, aceitou Jesus como seu Salvador. E assim ele registra várias manifestações de cura divina. Aqui são tantas, eu não vou ler todas, mas creio que essas já são suficientes para você entender que o pentecostalismo, o verdadeiro pentecostalismo, é aquele que acredita na manifestação da cura divina. Se você é um obreiro, se você é um pastor, se você é um dirigente de congregação, eu encorajo você a tomar o hábito de chamar as pessoas para frente, orar pelas as pessoas enfermas, orar para a cura de suas enfermidades, ungí-las com óleo, né? E assim deixar Deus trabalhar na vida dessas pessoas. Seja ousado, porque os sinais seguirão os que creem. Se você é crente, seja ousado, deixa Deus te usar, porque uma coisa eu não tenho dúvidas e não tenho medo de dizer: Jesus ainda cura. Amém? Deus lhe abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula.